Já passou da hora da gente admitir que o final de How I Met Your Mother é bom sim. Eu entendo o hate que sofreu na época, com as decepções, não era o que a gente esperava e tal, mas mano, já passou tempo suficiente pra gente assistir mais vezes, digerir aquele final e aceitar que é sim um bom final e muito coerente. E o meu objetivo com este vídeo é fazer você mudar de ideia, você que não concorda com isso que eu acabei de falar, você que acha o final ruim sim, o meu objetivo hoje é fazer você mudar de ideia. Mas pra isso eu preciso que você assista o vídeo até o final, e quando chegar no final você me conta nos comentários se eu conseguir fazer você mudar de ideia ou você continua achando ruim, fechou? A não ser que você já concorde comigo, já acha um final bom. Se for o seu caso, já deixa nos comentários antes do vídeo começar falando que você gosta assim do final e compartilha esse vídeo com outras pessoas também, outros fãs de How I Met Your Mother que você conhece que não gostaram do final. Tenho certeza que você conhece alguém assim. Se não conhece, põe nos stories, nos status aí, nas suas redes sociais, com certeza vai chegar em alguém que não tinha gostado do final até agora. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, voltando a falar de How I Met Your Mother aqui, que inclusive no final, já agora do mês de março, completam 11 anos da exibição do último episódio de How I Met Your Mother. Foram 9 longos anos aí da história de amor do Ted contando pros filhos como ele conheceu a Tracy McConnell, que é a mãe dos filhos dele. E vocês vão me desculpar, eu já vou pedir desculpa aqui logo no começo do vídeo, porque eu vou falar uma coisa aqui que pode gerar uma certa polêmica e algumas pessoas podem se sentir ofendidas, mas se você não gostou do final de How I Met Your Mother, você não assistiu direito. Ou pelo menos você, sei lá, criou expectativas erradas, aí quando o final não atendeu as suas expectativas, você passou a não gostar do final. Mas é inegável que ele pelo menos é coerente com tudo que foi apresentado ao longo dos 9 anos. E normalmente quando eu falo com alguém que não gostou do final de How I Met Your Mother, tem alguns pontos que a pessoa ressalta, que seria o fato da Tracy ter morrido, né, lá no final. Gente, não é spoiler, a gente tá falando do final aqui, não é possível que você achava que não ia ter spoiler. Então não pode reclamar aí. Mas enfim, as pessoas citam normalmente que o final de How I Met Your Mother é ruim porque a Tracy morre, porque o Ted vai atrás da Robin depois disso, alguns anos depois, porque a Robin e o Barney se divorciam e porque o Barney aparentemente ele regrediu tudo que ele tinha amadurecido depois do divórcio. E aí eu queria começar por este ponto específico aqui de trás pra frente. Vamos começar a falar do Barney. Será que ele realmente regrediu? Como é que será que foi esse divórcio? Só antes, não esquece de deixar aquela inscrição. Se você tá chegando aqui pela primeira vez por causa de How I Met Your Mother, tem vários vídeos de How I Met Your Mother aqui nesse canal, então se inscreve e depois você dá uma olhadinha na playlist, tá bom? Se alguém te mandou esse vídeo também, enfim, se inscreve aqui, ativa a notificação, deixa seu like e vai comentando comigo pra engajar esse vídeo e chegar em mais fãs de How I Met Your Mother, fechou? Se o vídeo tiver muita visualização, eu posso voltar a falar com mais frequência como eu fazia aqui antigamente. Então vamos começar falando aqui do divórcio da Robin com o Barney, né? A gente viu aí toda uma temporada, a gente viu na verdade, eles indo e voltando desde da quarta temporada, no final da quarta temporada, se não me engano, a primeira vez que eles ficam, aí tem o início ali da quinta, eles já tinham ficado no final da terceira, que foi quando o Ted e o Barney brigaram, né, mas que eles não chegaram a namorar necessariamente. Então eles ficaram aí nesse vai e volta por várias temporadas, até que na oitava o Barney pediu ela em casamento, um pedido muito bonito, e aí ficou a nona temporada inteira naquele casamento, pra em pouquíssimos minutos a gente ter um salto de 3 anos e eles já estão divorciados e a vida já seguiu e o Barney voltou a ser o mulherengo de sempre. We got divorced. Então, assim, eu até entendo quem tenha se decepcionado, tenha achado ruim a forma como foi feito esse divórcio, né? Foi tudo muito rápido, sendo que, pô, a gente ficou tanto tempo esperando pra ver eles se casarem e quando casa, divorcia em alguns minutos, que foi o que passou pra gente. Então eu até entendo quem fica um pouco chateado com isso. Mas aqui entre nós, aproxima aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui entre nós, vamos falar baixinho. Você realmente achava que esse casal ia dar certo? Porque eu aceito que eles têm uma química muito boa, isso é fato. Né? Qualquer pessoa que assistiu How I Met Your Mother sabe que eles têm uma grande química, mas não tinha como eles darem certo. São dois alfas, são dois dominantes, e por que não dizer, né, aqui com sinceridade, são dois egocêntricos. Não tinha como esse relacionamento dar certo. Digo mais, durou muito até. Para um relacionamento dar certo, uma das pessoas, ou melhor, as duas pessoas, inclusive, elas precisam se doar pelo outro, elas precisam colocar o outro acima das próprias necessidades. E eles nunca fizeram isso. Talvez uma vezinha ou outra ali pra mostrar que eles eram um bom casal, mas no geral, pelos que vocês conhecem os personagens separados, vocês acham que eles chegariam num ponto em que um se doaria pelo outro? Em que um colocaria a felicidade do outro acima da própria? Nunca isso ia acontecer. Muito pelo contrário, ambos colocariam a própria felicidade acima de qualquer coisa. E isso por si só já é um negócio que deixa o relacionamento fadado ao fracasso. Então, assim, se a série colocasse eles dois casando e ficando felizes pra sempre, passasse lá, chegasse lá em 2030, eles ainda casados e felizes, e o Ted com a Tracy e tá todo mundo feliz, ia ser completamente incoerente com tudo que a gente conhece dos personagens. Não tem como a relação dar certo se não tem pelo menos um dos dois que seja aquela pessoa que prefere ser feliz do que ter razão.
né? Porque precisa ter pelo menos um no relacionamento assim, de preferência os dois, mas pelo menos um que dá uma acalmada, um que fala, tá bom, não vou estender essa briga, quero ser feliz, não quero brigas entre a gente, vamos sentar, vamos assistir um filminho, você tá certa, vamos seguir em frente. Sabe, como é o Marshall com a Lily, por exemplo. A Lily não cede pelo Marshall quase nunca, mas o Marshall cede muito pela Lily. Por falta de melhores palavras aqui, ela é a dominante, ele é o dominado, mas não é bem essas palavras que eu queria usar, porque parece que eu tô inferiorizando o Marshall, e não é. São apenas personalidades diferentes que precisam uma da outra para sobreviver. Ou duas pessoas que se doam e que se colocam abaixo do outro também. Se os dois fizerem isso, é melhor ainda o relacionamento. Agora, quando os dois se colocam acima, é briga atrás de briga. E o Barney e a Robin brigavam o tempo todo, né? Desde o início do relacionamento que eles começaram a namorar pra valer. Tanto é que a primeira vez que eles namoraram na quinta temporada durou, sei lá, 2, 3 meses. Então, se os dois preferem ter razão do que serem felizes, logo eles não serão felizes. Nenhum dos dois vai ser feliz. Robin, I'm not happy. Por quê? Porque eles não cedem. Sabe, o Barney quer continuar com o blog dele, ainda que ele não abriu mão do trabalho, porque ele fez todo aquele plano lá para entregar o cara do trabalho, para FBI e tudo mais. Depois disso ele ficou sem emprego, apenas focado no blog. Ele já tinha muito dinheiro, então não precisava. Só que ele não queria ficar viajando o tempo todo. Ele até viajava pela Robin, mas ele não estava feliz fazendo isso. E a Robin, por sua vez, ela também não cedeu em nenhum momento. Porque, pô, se eles estão casados há 3 anos, o Barney chega e fala, Robin, eu não tô feliz. A gente tá viajando muito, a gente não fica nunca parado no lugar, eu tô com saudade dos meus amigos, eu quero continuar meu blog. Mano, ele seguiu ela por 3 anos. Ela ficou 3 anos viajando pra tudo que é país. Custava falar, vamos sossegar por um tempinho? Então, pra você se sobressair um pouco agora no relacionamento, e eu te sigo agora, depois a gente troca de novo, eu continuo fazendo, porque ela podia ser jornalista em Nova York. Ela podia ser jornalista nos Estados Unidos, ela não precisava ficar viajando o tempo todo como ela tava fazendo. Então, ela preferiu não ceder, ela amava mais a carreira e ela própria do que o Barney. E o Barney também amava mais a si mesmo, tanto é que ele não estava feliz fazendo aquilo que ele estava fazendo. Logo, eles chegaram num ponto que era inevitável, era questão de tempo para que esse divórcio chegasse. Não tinha como dar certo. Pelo menos se essa era a intenção dos criadores, fazer uma série coerente. Se era para ter coerência, não tinha como dar certo. This isn't a failed marriage. It's a very successful marriage that happened to only last 3 years. Agora, segundo ponto aqui, tem muita gente que até aceita esse divórcio, mas não gosta do fato do Barney ter voltado a ser um mulherengo. Ter voltado a ficar com um monte de mulher desconhecida, fazendo as cantadas do playbook, fazendo umas coisas ali, sendo que ele passou tanto tempo se apaixonando, né? Apaixonou pela Nora, pela Queen, pela Robin, principalmente, né? Abriu mão de tudo pra poder casar com a Robin, de todas as mulheres e tudo mais, e aí quando eles se divorciam, ele volta a ser aquele cara. Por que ele não continuou sendo alguém que se apaixona, que se dedica e que quer entrar no relacionamento? E eu vou discordar de novo de quem pensa assim. Eu nem quero entrar muito numa lacração, num discurso moralista aqui, mas não existe uma luta para que as pessoas possam ser felizes sozinhas? A gente não tá numa época, numa geração em que não necessariamente precisa de um marido, de uma esposa, de filhos, de uma família, formar uma família para ser uma pessoa feliz. Não existem pessoas que podem ser felizes sozinhas. Por que o Barney não pode ser essa pessoa? Porque essa luta, sempre que eu ouço, e não é uma crítica, é legal que essa luta exista, mas por que eu sempre ouço essa luta de uma pessoa que não precisa de um relacionamento para ser feliz é com uma mulher? E o Barney, pelo fato de ser homem e só porque ele era mulherengo, ele precisa estar no relacionamento para ser configurado como alguém que amadureceu. Ele pode ter amadurecido em muitas outras coisas, mas ele é feliz ficando com um monte de gente. Qual que é o problema nisso? É claro que é errado ele ficar mentindo para as pessoas e tudo mais, enganando todo mundo. Ele poderia ser mais sincero, mas ele nunca foi. Ele nunca foi nem quando ele estava noivo com a Robin, nem quando ele casou. Quer dizer, quando ele casou, ele prometeu que ia parar de mentir para ela. Mas até então, até pra Robin ele mentia. Então ele é um cara que mente, ele nunca evoluiu essa parte dele. Agora a questão de ficar com outras pessoas, só porque ele voltou a fazer isso, não necessariamente ele desamadureceu, se essa palavra existe. E sabe o que é mais legal? Isso nem sou eu só que tô dizendo, a própria série falou isso pra gente. A própria série respondeu de que o Barney é feliz assim, ele é feliz sozinho, ele não precisa estar numa relação. Haven't you changed even a little? No, I haven't. I'm the guy who straightens his tie, says something dirty, high-fives himself, and then goes and talks to that girl over there. That's me. Can I please just be me? Entende o que eu queria dizer então, já com essa cena? O Barney, ele era feliz assim, e não tem nenhum amor que ele já tivesse sentido até aquele momento seria capaz de mudar isso nele. Ele era daquele jeito, era feliz e ponto, e nada ia fazer ele mudar. Pelo menos era isso que ele pensava, até ele finalmente experienciar um verdadeiro amor, um amor muito maior do que ele teve pela Robin, um amor que realmente transforma uma pessoa,
que é o amor pela filha. Quando nasce a pequena Ellie, que é o nome da filha dele, né, o nome da filha do Barney e da 31, né, quando a filha dele finalmente nasce, ele finalmente conhece um verdadeiro amor, um amor à primeira vista, porque ele citou isso, né? Ele fala que eu não sou o cara que a primeira vez que vê uma mulher vai falar não sei o que é o amor da vida dele e se declarar pra mulher. Não existe um amor que faria ele fazer isso assim na primeira vez que ele visse uma mulher. I am never gonna be a guy who meets a girl and from the first time I see her, I'm just like, you are the love of my life. Everything I have and everything I am is yours forever. Really? No, I'm just making a point. Move it along. Mas quando ele finalmente conhece a Ellie, que é o verdadeiro amor dele, aí sim ele fala exatamente a mesma frase na primeira vez que conhece ela. You are the love of my life. Everything I have and everything I am is yours. Forever. Então esse é o ponto que eu queria bater na tecla aqui com vocês nesse vídeo e mostrar pra vocês que sim, cara, o Barney amadureceu e sim, ele teve a mudança que as pessoas queriam. Só que essa mudança não aconteceu por causa da Robin. Ele não amou nem de perto a Robin quanto ele amava a própria filha, que finalmente fez ele mudar. You young ladies need to go home, put on some decent clothes and take a good hard look at your lives. Get. Então, encerro aqui esses meus primeiros pontos nessa questão. O Barney e a Robin não foram feitos para ficar juntos para sempre, o divórcio era questão de tempo, o Barney era um cara que era feliz sozinho e ficando com um monte de mulheres, mas para quem queria uma mudança real nele, ele mudou pelo único e verdadeiro amor que ele já teve, que foi pela própria filha. Daddy's home. Seguindo em frente então nesse vídeo, se você ainda não curtiu, não se inscreveu, esse é um ponto que você tem que fazer isso, se inscreve e deixa o like aqui, tá bom? E se quiser já ir comentando alguma coisa, pode deixar nos comentários, porque agora eu vou mudar de assunto. Vamos para a morte da Tracy, que muita gente não aceita essa morte. E eu compreendo, eu também fiquei muito chateado, porque, mano, a gente queria mais da Tracy, né? A Tracy é apaixonante, a gente gosta dela na primeira cena, no final da etapa não, porque ela nem tem muita coisa. Mas no primeiro episódio da nona, a gente já se apaixona por ela, a gente quer ver mais dela com o Ted, sabe? E quando finalmente a gente acha que vai ver alguma coisa, se é que a gente ainda tinha expectativa disso, já que era o final da temporada, mas a gente descobre que ela morreu tão nova, né? Poucos anos, né, que eles ficaram ali juntos. Então não parece justo, sabe? A gente não teve tempo suficiente para aproveitar esse casal, a gente não teve tempo suficiente para se despedir dela, porque ela morre, depois mostra o Ted conhecendo ela, e depois já os filhos, depois ele vai atrás da Robin. Então a gente não teve tempo, sabe, para digerir essa informação, foi tudo muito jogado. A gente não viu, depois de 9 anos lutando, a gente não viu o Ted sendo feliz com a família dele, sabe? E isso talvez chateie a gente um pouquinho. Mas a morte dela não é uma coisa que a gente pode falar que aconteceu do nada, foi jogado na história. Não foi. Essa dica estava sendo dada pra gente há muito tempo. Os criadores cantaram essa bola pra gente há muito tempo, durante várias temporadas, e quanto mais perto foi chegando, mais óbvio foi ficando que isso ia acontecer. Porque eles estavam tentando, nas entrelinhas, preparar a gente pra esse momento. Então se a gente for ali no episódio 20 da 8ª temporada, por exemplo, aquele Viajantes do Tempo, né, que fala pro Ted, né, olha, sua volta, Ted, você está sozinho, lembra desse episódio, essa cena forte? Um pouco depois disso, o Ted faz um lindo discurso e emocionante indo na casa da Tracy. Ele tá contando ali pros filhos que se ele pudesse voltar pra esse dia, ele não teria ido ver Robôs vs Lutadores, não teria feito nada das coisas que ele fez. Aí ele fala, vocês sabem o que eu teria feito. E mostra ele correndo lá, batendo na porta do apartamento da Tracy e pedindo pra ela esses 45 dias extras com ela. I want this extra 45 days. With you, I want each one of them. I love you. I'm always gonna love you. Till the end of my days. And beyond. You'll see. Agora para pra pensar nessa cena e analisa bem as coisas que o Ted tá falando. Se a Tracy ainda estivesse viva, se eles ainda estivessem juntos, você não acha que ele falaria assim, tipo, faltam 45 dias pra eu te encontrar, mas vai valer a pena, eu vou esperar esses 45 dias, eu vou sofrer muito, mas vale a pena, porque finalmente a gente tá junto, tá feliz e a gente tem uma família. Faria mais sentido, né, essa espera do Ted, ele agradecer essa espera. Mas, a partir do momento que ele fala, eu quero esses 45 dias extras, é porque muito provavelmente está implícito de que ele não está mais com ela, de que eles não estão mais juntos. Poderia imaginar que fosse um divórcio, mas pela emoção que ele teve,
estava muito mais na cara de que ela realmente tinha morrido, eles não estavam mais juntos por causa disso, e que ele faria qualquer coisa para ter pelo menos mais 45 dias ou 45 segundos antes do Luis chegar e dar um soco na cara dele. Então, tava ali, tá? Tinha uma dica ali, já na 8ª temporada. Na 9ª temporada, também no episódio 19, que é o episódio Vesúvio, a gente tem mais uma dica, talvez ainda mais forte, mas que confundiu algumas pessoas. Naquele momento que o Ted e a Tracy estão comentando sobre algumas histórias do passado, num jantar ali, que tá nevando lá fora e tal. Essa cena era um indício muito grande do que ia acontecer com a Tracy. Come on. Yeah, of course she showed up. What mother is going to miss her daughter's wedding? Eu sei que tem muita gente que confundiu, e quando a Tracy fala que mãe que não vai no casamento da filha, o Ted começa a chorar, muita gente achou que a mãe do Ted deve ter morrido e não foi no casamento deles. Eu até entendo essa confusão, mas o que os criadores quiseram passar naquela cena é que ela não estaria no casamento da filha deles. E por isso que o Ted chora daquele jeito, por isso que ela consola ele, e tem um momento ali até que ela fala: eu não quero que você seja um cara que viva nas suas histórias. I just worry about you. I don't want you to be the guy who lives in his stories. Life only moves forward. Ou seja, ela sabia que ia morrer, ele também sabia que ela ia morrer, e ela não queria que quando ela partisse ele ficasse vivendo só nessas memórias dele. Era pra ele seguir em frente, seguir com a vida dele. Era o desejo dela pra ele. Então essa frase, essa complementação aí, eu acho que a gente tinha que ter percebido e usado pra entender que ela ia morrer, não a mãe do Ted tinha morrido. E se a gente for reassistindo How I Met Your Mother, as primeiras temporadas também tem uma dica aqui, outra ali. Na 7ª temporada, se eu não me engano, tem um episódio que o Marshall tá visitando o pai dele no túmulo, e ali do lado mostra um Mother ali, que jogou ali. Quem pegou, pegou, sabe? Era mais ou menos isso. Então, as dicas foram acontecendo e foram se intensificando para tentar preparar a gente para essa notícia. Então, não foi algo jogado. Eles já pensavam nisso há algum tempo. Se você quiser ver as outras dicas que a série já deu sobre isso, eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás, é bem antigo, mas caso você não tenha visto, porque você é novo por aqui, quando este vídeo que você está vendo agora terminar, eu vou deixar aqui na tela para você clicar e lá poder ver o outro, fechou? E tem várias outras dicas além dessas coisas que eu falei aqui. Mas o ponto é, o que eu tava querendo dizer, é que a Tracy já ia morrer, isso já estava decidido pelos criadores. Agora, por que foi tão rápido, né? Por que a gente teve que suportar um casamento tão longo que durou uma temporada inteira e foi tão arrastado, pra no finalzinho, quando finalmente a Tracy e o Ted vão ficar juntos, passa ali, casou, teve filhos e morreu, né? Tudo tão rápido assim, num piscar de olhos. E aí a gente vai voltar e revisitar um outro momento também de How I Met Your Mother, que vai explicar um pouco isso melhor pra gente. Sabemos que How I Met Your Mother é uma história contada pelo Ted, certo? Certo. Lá na 7ª temporada, no 10º episódio, que é o Tic Tic Tic, ou em português é o bater das horas, o Ted conta pra gente, explica pra gente, na verdade, uma teoria do Einstein, de que o tempo se move em velocidades diferentes. E aí ele dá o exemplo do Barney com a Robin, né, quando eles ficam juntos, eles traem a Nora e o Kevin, quando eles ficam juntos ali, mostra o Barney no comecinho do episódio, tendo vagas lembranças e tudo passando muito rápido, num blur, num piscar de olhos ali aquele momento. To Barney, the previous night raced by in a blur. E aí depois, no final do episódio, tem aquele momento que é bem triste, inclusive, que é aquele segundo eterno, né? O segundo que durou pra sempre, uma vida inteira pro Barney, quando a Robin diz que balança a cabeça que não, né? Que ela não terminou com o Kevin pra poder ficar com o Barney. For Barney, the second that would never end was this one. O que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com o final da série? Tem tudo a ver. Porque o Ted tá contando pra gente, tá mostrando, que dentro dessas histórias contadas por ele faz essa relação com a teoria do Einstein, que o tempo se move em velocidades diferentes, dependendo do que tá acontecendo. Então, se a gente tá vivendo um momento muito bom, uma coisa muito boa na nossa vida, tudo passa num piscar de olhos. A gente parece que nem aproveitou o suficiente, porque passa muito rápido. Diferente de quando a gente tá enfrentando um momento muito difícil, que é muito doloroso pra gente, que é um momento ruim, parece que aquela dor nunca vai passar, que aquela angústia vai durar pra sempre. Parece que o tempo parou e que nunca mais você vai se curar daquilo. E ele mostra isso no Barney, que quando ficou com a Robin, que ele foi muito feliz naquele momento, porque ele era apaixonado pela Robin, tudo passou muito rápido ali, em pequenos flashes, enquanto que quando a Robin fala pra ele, daquela balançadinha de cabeça, que durou apenas um segundo aquela balançada de cabeça, aquilo foi um segundo interminável pro Barney, de tão doloroso que foi pra ele, sendo que até ele já tinha terminado com a Nora, achou que ia poder ficar finalmente com a Robin, e ela disse que não. E aí a gente volta agora pro final da série, e a última temporada foi isso, porque de novo, é o Ted contando a história, então é a visão que ele teve de tudo isso. Então pra ele, aquele final de semana onde a mulher que ele amava há tantos anos
amigos estava casando com um dos seus melhores amigos, aquilo destruiu ele. Tanto é que no noivado deles, ele até comenta, né, quando ele tá inaugurando lá o prédio, ele recebe a notícia de que eles estão noivos, aquilo foi várias dores que ele sofreu ao longo da vida inteira, tudo multiplicado por 1 milhão, porque aquilo tava muito difícil para ele de aceitar. But when I saw that text message and found out Robin was engaged, it was like... No. Times a million. E estar naquele casamento, ser o padrinho daquele casamento, aquele final de semana foi interminável para ele, de tão doloroso que foi. Diferente do que acontece depois que ele conhece a Tracy, que ele finalmente tá feliz e tudo passa muito rápido. Ele foi feliz com ela, eles formaram a família, ele realizou todos os sonhos que ele tinha para realizar e ela infelizmente acabou falecendo. Tudo isso aconteceu num piscar de olhos. Além do fato de que How I Met Your Mother nunca aliviou muito bem pra gente, né? Sempre foi uma série de comédia, sempre foi muito engraçada, mas quando tinha momentos de drama, momentos que era pra pegar a gente, eles pegavam sem dó. A gente teve aí como exemplos a Robin quando descobriu que não podia ter filhos, né? Foi um baque na nossa cara. O Barney brigando com o pai dele quando ele conhece pela primeira vez, falando por que você não podia ser um pai suburbano pra mim? Também foi um momento muito pesado. E claro, a morte do pai do Marshall, né? O discurso do Marshall ali de luto, falando porque o pai dele foi embora muito cedo e ele não ia ter mais o pai do lado dele. Então a série nunca aliviou muito bem esses momentos pra gente. Ela sempre foi muito realista, trabalhou coisas reais, abandono paterno, infertilidade, luto, sabe? Então, todos esses momentos, essas coisas que acontecem na nossa vida, infelizmente, assim como a perda de alguém, uma morte de alguém muito jovem por causa de uma doença, também, infelizmente, acontece, faz parte da vida. Então, How I Met Your Mother sempre tratou esses momentos da vida como algo natural. Por isso que é muito capaz e coerente, de novo, o momento em que a Tracy morre. É triste, é revoltante, a gente queria mais dela, mas poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Aí tem gente que fala, mas a vida já é difícil demais, eu não quero um final difícil, eu não quero um final real, eu quero um final feliz. Cara, tem tantas outras séries que fazem finais felizes, dá pra gente ver isso em outras séries. How I Met Your Mother não é essa série. Se ela fizesse um final feliz, ela não seria coerente com tudo que ela apresentou nos 9 primeiros anos, que são todos os anos da série, no caso. Mas entende? Ela seria contra ela mesma, ela estaria traindo a própria história se ela do nada fizesse um final feliz, sendo que ela sempre foi muito real. E por último, talvez seja o ponto que mais as pessoas pegam pra atacar hate no final de How I Met Your Mother, que é o Ted indo atrás da Robin. Ele jogando fora todo o amadurecimento que ele teve, todo o relacionamento que ele teve com a Tracy, foi tudo jogado pra baixo para ele correr atrás da Robin igual cachorrinho, atrás de uma mulher que nunca amou ele de verdade, já falou isso várias vezes. É ou não é verdade? Não é verdade, está muito errado, gente, muito, muito errado. Eu vou mostrar pra vocês. Mas antes de mostrar, eu queria fazer uma pergunta. Vocês realmente assistiram a mesma série que eu? Porque beleza, eu entendo, né? A série se chama How I Met Your Mother, Como Eu Conheci a Sua Mãe, que é a história do Ted contando como conheceu a mãe dos filhos dele. Mas, mano, isso é tão óbvio, mas tão óbvio, que é só uma forma do Ted inventar uma desculpa pra contar aquela série, quando na verdade sempre foi sobre a Robin desde o primeiro episódio. Eu acho que isso fica muito claro justamente nisso, o início da história. O Ted começa contando a história pros filhos no dia que ele conheceu a Robin, não no dia que ele conheceu a Tracy, não no dia que ele conheceu o Barney ou o Marshall ou a Lily, no dia que ele conheceu a Robin. Então isso por si só já mostra pra gente que a história sempre foi sobre a Robin, sempre foi sobre ela. Aí a gente pode pensar, não, ele começou daí porque ele queria contextualizar, né? Ele não ia começar já no casamento da Robin com o Barney e falar que conheceu a mãe lá e tal, não ia fazer muito sentido. Então ele quis mostrar como é que eles dois ficaram juntos, como é que a Robin e o Barney ficaram juntos pra poder se casar, mas aí faria sentido ele voltar mais na história pra contar o vai e vem dos dois, mas aí faria mais sentido porque eles deram certo, deram errado, aconteceu muita coisa, porque o Ted conheceu a Robin primeiro lá no bar e tal, então foi voltando tudo, por isso que faz sentido? Não faz, sabe por quê? Porque se a gente for pensar dessa forma, ele tinha que continuar voltando a história e começar no dia que ele conheceu o Barney, ou no dia que ele conheceu o Marshall e a Lily, né, lá na faculdade, e aí sim a história faria sentido e não seria só pra Robin, mas ele decidiu começar no dia que ele conheceu a Robin. O início da história é esse, quando o Marshall e a Lily já estão noivos, quando ele já conhece o Barney há muito tempo, então o único ponto que configura o início da história é quando ele conheceu a Robin, então sempre foi sobre ela. Eu sei, eu me tornei repetitivo aqui nesse vídeo, mas é pra ver se entra na cabeça de vocês. E se não é o suficiente tudo que eu estou falando aqui, pra vocês colocarem na cabeça que a história sempre foi sobre a Robin, a própria série, os próprios filhos do Ted falam isso pra gente e dão essa resposta no final da série. And that, kids, is how I met your mother. You made us sit down and listen to the story about how you met Mom. Yet Mom is hardly in the story. No. This is a story about how you're totally in love with Aunt Robin.
Deu pra entender agora? Quer uma coisa mais mastigada do que isso? O final da série explicou pra gente que a série sempre foi sobre a Robin. Ah, mas o nome da série é Como Eu Conheci a Sua Mãe. Tudo bem, o Ted contou. O Ted não contou como conheceu a mãe? Contou, mas ele não começou a história não é por causa disso. Aconteceu e mostrou como ele conheceu, mas a história é pela Robin. E os próprios filhos, que teoricamente são adolescentes, compreenderam isso. Por que a gente não entende? É por isso que eu falei lá no começo do vídeo que quem se decepciona com esse final, quem fica se sentindo enganado, tipo, é como eu conheci a sua mãe e a história só foi sobre a Robin pra voltar pra Robin. Sim, cara, e se você se decepciona com isso é porque você estava com a expectativa errada. Porque se você vai assistir uma série Como Eu Conheci a Sua Mãe, no primeiro episódio conta como ele conheceu a Robin, é óbvio que a história é sobre a Robin. Se você não percebeu isso logo no primeiro episódio, é porque você criou uma expectativa errada em cima da série. E é por isso que você se sentiu dessa forma. Agora, sabendo do que você já sabe, sabendo de todo esse vídeo, se você reassistir a série com os olhos de sempre foi sobre a Robin, você vai entender que o final faz todo sentido. E não, o Ted não perdeu todo o amadurecimento que ele ganhou até ali, ele não regrediu e voltou a ser o que ele era. Gente, pelo amor de Deus, quem que era o Ted? Quem que sempre foi o Ted? Um cara impulsivo, que fazia tudo pelo amor, que toda menina que ele ficava nova poderia ser a The One, né? Aquela que ele ia casar e ter filhos e formar família e não sei o quê. E ele sempre ia, e não pedia a opinião de ninguém. Ou quando as pessoas davam opinião, ele ignorava, ia lá e fazia pior ainda, e sempre se jogava dentro de uma relação com todas as forças muito rápido. Tanto é que no primeiro episódio, como é que é o Ted no primeiro episódio? Ele fala que ama a Robin no primeiro encontro dele, a primeira vez que eles saem juntos, né? Ele fala que tá apaixonado por ela. What? 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 E como é que a gente tem esse mesmo Ted no final, em 2030, que é daqui 5 anos no caso? Ele não foi impulsivo. Ele sentiu essa vontade, já faz 6 anos que a Tracy morreu, ele sentiu esse impulso de continuar a vida e ele voltou a se apaixonar pela Robin, voltou a ver que isso era uma possibilidade. Ele não saiu correndo, pegou a trompa azul e foi pra lá. Ele sentou com os filhos, contou a história, pediu a opinião deles. Quando eles falaram, ainda relutou, ele falou, não, eu contei a história só da mãe de vocês, eu fui direto e tal, não é isso que eu quis dizer e tal, não sei o quê, mas vocês têm certeza que daria certo e tal? E aí os filhos falam, ah não, a tia Robin também é apaixonada por você, isso tá muito na cara há muito tempo entre vocês dois e tal, já faz tempo que a mamãe morreu, você tem que seguir com a sua vida, não sei o quê. Então ele vai pedir opinião, ele ainda debate sobre, espera ser convencido por alguém, e aí ele planeja pegar a trompa azul pra poder ir lá, pra poder conversar com a Robin. Entende? Ele não foi impulsivo, então sim, ele amadureceu, sim, ele não é o mesmo Ted de antes. Ele tem a sua jornada, ele tem a sua transformação, mas não tem por que ele não ir atrás da Robin, se ele ainda gosta dela, se ele voltou a gostar dela. Porque eu genuinamente acho que ele amou a Tracy. Eu não acho que ele ficou com ela como consolação e continuou amando a Robin de longe. Não, não, não. Até porque a gente tem uma cena que infelizmente é deletada, mas com essa cena que acrescenta pra gente, a gente vê que o Ted já era feliz com a Tracy. Tem um momento que ele se encontra com a Robin, né, que eles já estão muito tempo sem se ver e tal, e eles decidem almoçar juntos, e ela fala, ela mostra o arrependimento que ela teve, que já vou falar disso, falando, você já se imaginou como é que teria sido e tal, não sei o quê, já olhou pra trás, se você tivesse tomado outras decisões? E aí o Ted fala, não, eu nunca olhei pra trás, eu sou extremamente feliz do jeito que minha vida tá agora. You're really happy, aren't you? Yeah. I don't spend a lot of time thinking, what if? I guess that's happiness. Então, sim, ele é feliz com a Tracy, ele amou a Tracy enquanto eles estiveram juntos. Mas passou-se um tempo, ele continuou com a vida como a Tracy havia pedido que ele fizesse, e aí ele percebeu que ainda gostava da Robin, a Robin gosta dele, por que não ficarem juntos? Me explica. Eu quero que você, que é contra esse relacionamento no final da série, me explica se a Tracy morreu, se ele gosta da Robin, se os filhos aprovaram, se a Robin gosta dele, por que eles não deveriam ficar juntos? Eu quero que você me explique nos comentários por que você é contra esta relação e esta felicidade de ambos os dois. Porque aqui é um paralelo com o que acontece com a própria Tracy. A Tracy, ela era apaixonada pelo Max. Lembra disso? No episódio que apresenta ela melhor, ela era apaixonada pelo Max, o Max morreu também muito novo, ela não queria seguir em frente, ela relutou bastante, mas seguiu e acabou encontrando o Ted. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho certeza que se a gente visse momentos depois da morte da Tracy, o Ted com certeza não ia querer seguir em frente. Ele com certeza ainda estava muito apegado e falou que nunca mais ia amar ninguém. Mas passaram-se 6 anos. Os filhos aprovaram. Ele tem a Robin ali. A Robin já conseguiu a carreira que ela queria, ele já conseguiu a família que ela queria, eles se gostam, os filhos aprovam, por que não? Por que o Ted teria que sair para procurar uma outra pessoa que talvez não gostasse dos filhos, ou que se desse mal, ou que ele tivesse que conhecer uma nova pessoa e se arriscar, já estando no mais de seus 40, quase 50 anos de idade, entende? Não faz sentido. Agora a Robin não, eles já se conhecem, já tem uma amizade, já tem uma confiança, os filhos já conhecem, já gostam dela, eles já têm uma história juntos, faz todo sentido que eles terminem juntos. Ah, mas ele tinha que ter terminado com a Tracy, final feliz. Já expliquei pra vocês o porquê que isso não deveria ter acontecido. Agora eu tenho certeza que no momento que eu pedi pra vocês escreverem nos comentários por que eles não deveriam ficar juntos, tenho certeza que alguém
ou comentou ou pensou, ficou com o dedinho coçando ali de comentar: a Robin nunca amou o Ted. Será? Será que ela nunca amou o Ted mesmo? Vamos fazer uma última jornada aqui pela série de How I Met Your Mother pra entender um pouco melhor? Pra vocês poderem assistir a mesma série que eu assisti? A Robin, ela é uma pessoa extremamente complicada em relação a sentimentos, a relacionamentos, a amor, porque ela nunca teve pais amorosos. Não fala muita coisa sobre a mãe dela, que eles até brincam sobre isso, né, que é um mistério as informações que a gente tem sobre a mãe da Robin. Mas o pai dela sempre foi um cara muito durão, que não amava ela, que queria um filho homem, que sempre tratou ela como homem, né, por muito tempo da vida dela. Sempre foi um pai extremamente distante. I pray that this will finally be the year that you achieve something of actual significance. I'd love to stop lying to my friends about you being in a coma. Point is, happy birthday, RJ. You remember my birthday! E isso dificulta que a Robin aprenda a demonstrar os sentimentos dela. Não só demonstrar, mas também a entender, compreender os seus próprios sentimentos. E a gente vê isso lá na segunda temporada, quando ela e o Ted estão namorando, ela teve uma dificuldade enorme de falar que amava o Ted. Wait, Ted? Yeah? Good night. Ted? Yeah. Falafel. I love you. I said it. Aí a gente vai lá pra quinta temporada também, quando ela tá começando a namorar com o Barney, e o Barney tem umas aulas com o Ted pra aprender um pouco mais sobre a Robin. O Ted ensina pro Barney que a Robin, ela não é uma pessoa que fala que ama alguém como outra pessoa comum. She doesn't say, I love you, like a normal person. Instead, she'll laugh, shake her head, give you a little smile, and say, you're an idiot. You're an idiot. Entenderam? Dá pra começar a entender um pouquinho sobre a Robin? Então não dá pra esperar que ela se declare, que ela declare o amor dela pra alguém como uma pessoa normal. Não é uma coisa familiar pra ela, não sabe lidar com isso. E é por isso que não dá pra gente usar aquela cena em que ela fala que não ama o Ted como critério pra cravar que ela realmente não ama ele. Do you love me? No. Então, essa cena sozinha, sem o contexto da personagem, sem o contexto da série, a gente fala, pô, ela realmente não ama o Ted. Mas se você realmente conhece a Robin, você sabe que nem sempre ela fala o que ela realmente quer dizer, o que ela realmente está sentindo. Ela mesma é uma pessoa extremamente confusa, ela já falou isso algumas vezes. Quer um exemplo de como nem sempre ela fala o que ela realmente está sentindo? Na 8ª temporada, no episódio 12, que o Barney pede ela em casamento. O Barney fala pro Ted que ia pedir a Patrícia em casamento, e o Ted leva a Robin até lá. E ele pergunta, quando eles estão ali no prédio já da WWN, né, da empresa que ela trabalha, o Ted deixa a Robin lá, e aí a Robin fala, o que você quer que eu faça? Você quer que eu vá lá e peça o casamento e fale que o Barney tem que casar comigo? Aí o Ted pergunta se é isso que ela quer. What do you want me to do, Ted? Run up to that roof, knock the ring out of Barney's hand and say, sorry to interrupt, but you should be with me. Is that what you want? No. I don't. Ela disse que não queria, mas adivinha o que ela fez logo em seguida? Ela foi, o Ted insistiu um pouquinho, ela foi porque ela queria ir. A palavra dela disse uma coisa, mas os olhos dela disseram outra, da mesma forma. Ela tá com a mesma cara de quando ela disse não pro Ted. E a mesma coisa acontece quando ela já tá lá no topo do prédio. Ela dá um mau discurso no Barney, porque ele mentiu pra caramba pra levar ela até lá ao topo do prédio, né, e fazer todas aquelas coisas pra ela. E ela fala, você fez um monte de mentiras, como é que você espera que eu fique com você depois disso? Obrigado por ter me libertado, porque a gente nunca daria certo, eu não quero ficar com uma pessoa que mente pra mim o tempo todo. Aí ele pede ela em casamento, e o que ela fala? Will you marry me? Ela aceita casar com ele. Por quê? Porque tudo aquilo que ela falou era ela tentando compreender o que ela estava sentindo. Ou seja, nem sempre o que sai da boca da Robin é o que ela está sentindo naquele momento. Então não dá pra você compreender a Robin só pelas palavras dela. Você tem que ver o olhar, tem que ver nas entrelinhas, tem que ver o contexto. Aí você junta isso, junta o não que ela falou, que claramente ela não queria ter falado, porque ela estava muito mais com medo de perder a amizade com o Ted do que qualquer outra coisa. Por isso que ela falou aquele não e ela explicou esse não. Mas muito mais do que isso, se você pegar tudo isso e juntar com o fato de que ela ficou muito mal quando o Ted quase se casou com a Stella, né? Ela ficou até bêbada lá, a gente viu isso no episódio. Why isn't Ted marrying me? Quando ela tava casando, ela surtou, e qual foi a primeira coisa que ela quis fazer? Fugir sozinha? Não. Fugir com o Ted. Ela falou que deveria ter ficado com ele. Shouldn't I be with the guy who finds me my locket? The guy who steals me the blue French horn? Depois que eles já se divorciaram, lá no Halloween, que estão fazendo um Halloween de despedida da casa do Marshall e da Lily, que ela tá grávida, tá vestida de baleia branca e tal, a Robin dá um discurso falando, pô, lá em cima tá o meu ex-marido ficando com um monte de mulheres e o cara com quem eu deveria ter casado com a sua esposa perfeita. And it's the guy I probably should have ended up with the beautiful mother of his child.
Ou seja, ela tá com uma inveja ali sabendo que ela devia ter ficado com o Ted. Ela tem esse sentimento de que fez a escolha errada. Além daquela cena deletada que eu falei pra vocês, que ela fala que você já olhou pra trás pra saber como é que as coisas seriam diferentes e tal, não sei o quê, mostrando que ela se arrepende de não ter ficado com o Ted. Remember we had that deal? If we're both still single when we're 40? I guess I should wish that I made that deal with someone else. But I don't. Ou seja, não dá pra usar aquela cena exclusiva e fora de contexto do não pra falar que ela não amava o Ted, enquanto que todas as outras coisas que ela fazia e todos os olhares que ela tinha gritavam: sim, Ted, eu te amo. E o Ted, claro, também amava a Robin, isso acho que é indiscutível, né? Ele pode ter deixado de amar enquanto estava com a Trace, mas voltou a amar depois disso. Então volto a repetir, se o Ted amava a Robin e sim a Robin amava o Ted, se o Ted já conseguiu a família, que era o que impedia a Robin de querer ficar com ele, e a Robin já conseguiu a carreira, que era o que impedia ela de ficar com o Ted, não existe mais nenhuma barreira entre os dois, e os filhos já aprovaram. Por que não terminar dessa forma? Então resumo aqui pra vocês desse vídeo que ficou extremamente longo, eu estou suando aqui pra resumir aqui pra vocês que sim, o final de How I Met Your Mother é bom, o divórcio deveria ter acontecido, o Barney é um cara que é feliz sozinho, mas ele se modificou quando ele conheceu o verdadeiro amor, alguém que ele finalmente amou mais do que a ele mesmo. A Tracy, infelizmente, morreu, é triste, é ruim, a gente não queria, mas é uma coisa que acontece, e How I Met Your Mother sempre foi essa série que trabalha as realidades da vida. E o Ted amava a Robin amava o Ted, eles já estavam livres, prontos para ficarem juntos um com o outro, não tinha por que não acontecer. Dito isso, todos os desfechos dos personagens foram bons? Sim. Eu não citei Marshall e Lily porque eu acho que isso aqui ninguém achou ruim, né? Agora eu quero saber de você que chegou até o final, mano. Eu tô muito curioso pra saber se teve alguém que veio até o final de fato. Coloca aqui nos comentários. Você concorda comigo? Eu te convenci? Você começou esse vídeo com uma opinião e eu consegui mudar a sua opinião até o final desse vídeo? Ou não? Você continua não gostando? Ou você era alguém que já gostava desde o começo? Se você não comentou lá antes, comenta agora. Conversa comigo, engaja com esse vídeo, manda para outras pessoas que são também fãs de How I Met Your Mother, compartilha nos seus stories, me marca que eu gosto de ver, e põe nos seus status também, no Twitter, em tudo que é rede social que você usa. E deixa o meu apelo aqui, se você não gostava de How I Met Your Mother, agora que você viu todo esse meu vídeo, reassiste. Aí quando você chegar no final de novo, você vai ver com outro lado e falar, tá, não é tão ruim quanto eu pensava mesmo não, no que tava certo. Tenho certeza disso, confia em mim. Agora, se teve uma outra coisa que eu não citei nesse vídeo que te incomodou pro final ser ruim pra você, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder, pode ter certeza disso. E não sai desse vídeo antes de deixar seu like, se inscrever, ativar a notificação, todas aquelas coisas que vocês já sabem. E agora eu vou deixar aqui todos os sinais que How I Met Your Mother deu pra gente sobre a morte da Tracy. Vou deixar aqui na tela. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima e valeu!